Olá pessoal, eu sou o Clever Brandão e ela é a Flávia Fonseca. Estaremos falando um pouco sobre constelação familiar durante essa semana com vocês. O que é a constelação familiar? É uma psicoterapia sistêmica fenomenológica criada por Bert Helling, onde ele busca diagnósticos dos problemas vividos dentro do sistema e analisando os sintomas para solucionar o sistema de cada pessoa. E através do estudo das emoções, da energia, do inconsciente e do consciente, as memórias celulares dos ancestrais são acessadas. E essas memórias elas interferem na tomada de decisão. E através da constelação familiar é possível reverter os aspectos negativos que interferem e influenciam na nossa vida hoje em dia. E inúmeras experiências vividas no ambiente familiar são decisivas na saúde emocional de cada pessoa. E essas experiências acumuladas impactam diretamente no comportamento e nos resultados que alcançamos na nossa vida. E são essas heranças emocionais, como por exemplo, tragédias, mortes, rupturas, separações, doenças, processos de falência, escassez, vivenciadas pelo sistema familiar. É uma âncora negativa que interfere no nosso processo de evolução, tanto pessoal quanto profissional. Através do campo morfogenético, essas memórias elas são trazidas para que elas possam ser ressignificadas durante o processo de constelação. E não só o constelado, mas também seus ancestrais e até mesmo os participantes que estão ali representando essas famílias, eles recebem e ressignificam as suas próprias existências, pois há um processo de ressonância dessa herança e dessa energia que está sendo ali trabalhada durante a constelação familiar. E isso tudo vem à tona acessando o inconsciente nosso. Um exemplo bem simples que a gente pode observar em várias constelações que fizemos, que algumas doenças que aparecem nos filhos ou em alguns elementos da família são causados pelos seus antepassados. Inconscientemente, eles absorvem e projetam essa doença para solucionar o problema. Então a doença ela vem para que os pais ou a família possam olhar para aquele problema que ficou velado e através desse sintoma é acessado esse inconsciente familiar. E isso é um processo de constelação, né? Que há uma perpetuação do inconsciente coletivo em todas as gerações vindouras e que são vivenciadas durante o processo levantando, trazendo à tona a razão que esse sintoma está refletindo nessa família. Campo morfogenético foi criado pelo renomado biólogo Hubert Sheldrake e ele revolucionou a biologia, a física e a psicologia com suas ideias. E o que são esses campos morfogenéticos? São campos que levam informações e não somente energia, através do tempo e do espaço em qualquer perda de densidade. São campos não físicos e que exercem influência sobre todo o sistema. Assim, todo átomo, toda célula, toda molécula, dentro de um sistema, dentro de um organismo, de uma mesma espécie, quando eles passam a ter um comportamento repetido por inúmeras vezes, isso passa a ser um uníssono entre toda aquela espécie passa a ter aquele mesmo comportamento, sem nem mesmo estarem próximos uma da outra. Isso explica muitas vezes aquela tribo de macacos que lá na África descobriram que se lavar a batata antes de comer, a batata fica mais saborosa. E aí os macacos na América passaram a ter a mesma atitude, sem nem mesmo ter um computador, uma internet, uma comunicação pessoal ou virtual entre eles. Então, pessoal, traduzindo isso aí, padrões repetitivos dentro do sistema familiar é identificado pelo campo morfogenético, sendo eles situações veladas ou não. E
trazem informações para que possam interromper esse padrão repetitivo. Então, na constelação familiar, nós utilizamos essa fenomenologia do campo morfogenético, explicado pela biologia através de uma tese de doutorado desse renomado biólogo, e que traz para nós todas essas informações que são necessárias para levantarmos o sintoma e o diagnóstico que tem perturbado o equilíbrio daquela família. Eneagrama. Eneagrama é uma ferramenta que Bert Hellinger utilizou para compor a constelação familiar sistêmica. No Eneagrama, conseguimos identificar 9 tipos de personalidades. E através da categorização dessas personalidades, dentro de diversos matizes, diversos tipos de identificação, Bert Hellinger conseguiu demonstrar que as pessoas de uma mesma família, elas se interagem e elas repetem padrões de comportamento porque elas têm as mesmas características em suas personalidades. Por exemplo, o perfeccionista. O perfeccionista tem como ponto motivador ser correto, mas ele tem como vício a ira. O prestativo, o vício dele é o orgulho. E o ponto de fixação do prestativo, ponto motivador, é ser querido. E assim, em 9 tipos categóricos dentro dessa configuração, a gente consegue, dentro de um campo, durante o processo de constelação familiar, identificar o porquê da repetição de padrão de comportamento e, mais do que isso, principalmente o sintoma que as pessoas apresentam. Através de representações de escultura vivas e outros métodos que usamos em nossas constelações para poder recriar a sua árvore genealógica e removendo bloqueios e traumas familiares do campo morfogenético. Problemas familiares muitas vezes ocorrem quando repetimos ou reproduzimos o destino trágico de algum membro da família que foi rejeitado ou foi excluído do nosso clã familiar. Eu sou o Clever Brandão, ela é a Flávia Fonseca, somos consteladores e facilitadores de constelação familiar. E nas nossas vivências de mais de 1000 constelações, entre constelados e participantes, nós conseguimos auxiliar diversas pessoas a conseguirem remendar esses destinos, a conseguirem visualizar, interpretar a origem de alguma disfunção. E nós adoramos essa técnica terapêutica pela sua eficácia e principalmente porque ela traz uma solução rápida de solução de conflitos, muitas vezes velado durante gerações e gerações. E nos nossos casos práticos, eu vou destacar aqui para você uma constelação familiar de uma moça, uma engenheira, que narrou para nós que a mãe e a avó não tinham uma relação muito boa com os pais, com os maridos. E foram duas gerações de mulheres solteiras. Essa terceira geração dessa engenheira, ela disse que a vida dela estava muito bem, mas que ela nunca tinha uma relação afetiva muito estável, muito fluida, e sempre atraiu pessoas complicadas e que ela não era feliz no relacionamento afetivo. Pois bem, iniciamos a constelação dela e a gente pôde verificar que a questão não estava com o pai, porque a gente sempre destaca uma pessoa para ser a questão que está sendo trabalhada. A questão estava com o avô paterno. Esse avô paterno era um avô muito rude, de poucos afetos, e ele e o pai, eles não tinham uma boa relação. Em função disso, o pai, pela lei da Ordens do Amor, não recebeu afeto do avô e também não conseguiu expressar esse afeto pela filha. E repetindo, a recorrência da história familiar dessa família, ela também não tinha contato com o pai, muito pelo contrário, ela nutria uma raiva, um ódio muito grande desse pai. Ela fez a constelação familiar. Quando ela verificou que o pai também era desprovido de afeto, ela se emocionou muito. E ela está num relacionamento afetivo com um rapaz. Esse rapaz passou no concurso, está morando fora do estado e terminou a constelação. Alguns dias depois ela me ligou, me narrou
porque ela decidiu estar com esse moço, né, numa relação afetiva de um casamento, uma união estável, de uma forma mais íntima, porque ela tinha medo de relacionar, medo do abandono, medo da rejeição, em função dessa ausência, né, da presença do pai. Comumente a gente costuma dizer que o pai tem a cara das nossas relações afetivas, pois é o pai que faz esse primeiro contato com o bebê, com a criança, depois da mãe. A mãe é a cara do sucesso, uma relação bem sucedida com a mãe nos projeta comumente, tá? Porque pode haver exceções. Ter uma relação boa com o pai e com a mãe garante uma boa relação no sentido de aceitação. Eu aceito as imperfeições do meu pai, eu aceito as imperfeições da minha mãe, eu me projeto para ressignificar a minha vida de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais assertiva. Nesse caso prático, quando ela se deparou com essa dificuldade com o pai, entendeu que ele também foi desprovido de afeto, ela se resolveu afetivamente e ficou claro no campo, na formação dela, porque uma das nossas expertises é a constelação em equipe, em grupo. A gente tem uma equipe, a equipe Orion Constelação, que trabalha várias técnicas junto com a teoria sistêmica. A gente trabalha o registro acástico, a gente trabalha metafísica da saúde, a gente trabalha apometria dentro da constelação familiar, e ficou muito claro um amor muito grande deste casal, da constelada, com o companheiro dela, com o namorado dela, né? E hoje eles estão partindo para uma relação mais estável. Então, constelação familiar, os exemplos práticos, eles mostram que muitas vezes a questão não está na geração da pessoa que está sendo constelada, e sim, isso veio muitas vezes do pai ou do avô. É uma história que se repete. Foi uma constelação muito bem sucedida, hoje ela está muito bem, é muito agradecida por esse processo, por esse autoconhecimento, por esse despertar, e ela me narrou que agora ela está partindo para uma relação de casamento estável, né? Sem medo e com muita consciência do que ocorreu na história familiar sistêmica de sua família. Boa noite. Aqui é a Lorena, do lado. Eu sou o Clever Brandão e finalizamos a constelação da Lorena, e ela vai falar pra gente o que representou isso para ela. Foi muito intenso, muito importante, muito fidedigno. Eu agradeço imensamente a toda a equipe que compartilhou comigo esse momento extremamente importante, de muita libertação, de muita cura. E a gente pode perceber de fora onde está o problema quando a gente vê que está tudo escuro. E aí a gente fala assim, caramba, é ali e é fácil de resolver. Então, gratidão por tudo isso, por essa imensa oportunidade, e estou à disposição para auxiliar quem precisa. Venham fazer a constelação e se curarem também. Gratidão. Esperamos você no próximo vídeo sobre ordens do amor e ordens da ajuda. Até lá! Até lá.